ganhou a eleição presidencial dos Estados Unidos em 2016, desbancando todas as previsões dos mais prestigiados especialistas em marketing político. Aquela noite foi maravilhosa para uns, triste para outros. Em 2020, perdeu a eleição com diferença entre 5 a 6 milhões de votos. O polêmico Trump não aceitou a derrota, questionou o resultado e estimulou seus seguidores a invadir o Capitólio dos Estados Unidos. Agora, em 2024, novamente desbanca todas as previsões, mas desta vez, além disso, frustrou todas as pesquisas eleitorais. No primeiro mandato, durante 6 meses, criou mais polêmicas que a maioria dos ex-presidentes o fizeram em 8 anos. Escândalos, polêmicas, misoginia, extradição de imigrantes, enfim, o contraditório. Estima-se que o país com a maior democracia do planeta, ao menos teoricamente, poderá, a partir de janeiro de 2025, mudar o eixo da política mundial. Mas essa é apenas a introdução e justificativa para eu novamente trazer esse vídeo de 6 anos atrás, porque o tema é interessante demais para ser esquecido e o momento é propício. Tudo isso é tão curioso que está além de brigas políticas. Trump, um novo presidente, tem histórias bizarras, teorias da conspiração, mas existe algo que diz muito mais sobre esse cara, algo sobre sua família. Prepare-se muito bem, assista até o final, senão não vale, porque além de interessante, as coincidências não são simples. Na verdade, o melhor termo para ser usado neste caso é incrível. No final do século XIX, há mais de 130 anos, um escritor chamado Ingerson Lockwood escreveu 2 livros que contêm códigos ocultos diretamente ligados à história de Donald Trump. Não se trata de uma simples coincidência, mas de algo que parece ter sido planejado. O primeiro livro é As Viagens e Aventuras do Pequeno Barron Trump, e o segundo, A Maravilhosa Viagem Subterrânea de Barron Trump. O primeiro mistério e a grande curiosidade é que o protagonista dessas histórias de ficção de 1890 tem o mesmo sobrenome do mais novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E agora a história realmente fica interessante. Os livros narram as aventuras de um jovem rico da aristocracia chamado Barron Trump, ou Barão Trump em espanhol, já que Barron é um título da nobreza. Coincidentemente, Barron com 2 R's é o mesmo nome do filho mais novo de Donald Trump. Para aumentar o mistério e a conexão, basta olhar os desenhos. Veja como o personagem foi retratado. A criança na história é nada mais, nada menos que surpreendentemente semelhante ao filho do presidente. Bem, já o segundo livro acompanha as aventuras de Barron Trump. Ele é guiado até o norte da Rússia para descobrir uma entrada que leva a um mundo subterrâneo, desafiando a ideia de que a Terra é um globo sólido. E aqui temos a teoria da Terra Oca. Mas a história não para por aí, vai além. Em suas viagens, Barron Trump visita a Google Land. Sim, isso mesmo que você está vendo. Haja coincidência, até a nossa Google de hoje foi citada em 1890. Lá no mundo subterrâneo, Barron Trump viverá experiências únicas com personagens estranhos e incomuns, dentro de um contexto fictício fascinante. Contudo, para muitos essas aventuras guardam um significado oculto bem mais profundo do que se imagina, já que as coincidências são misteriosas demais para serem apenas relegadas a meras causalidades. Algo mais sombrio parece estar em jogo. Depois dessas misteriosas coincidências, o autor escreve outro livro, intitulado 1900, O Último Presidente. Neste livro, a história começa em Nova York, uma cidade em pleno caos após a vitória de Bryan nas eleições presidenciais dos Estados Unidos. Ele derrotou o candidato favorito por uma margem mínima de votos. Contudo, essa vitória desencadeou uma enorme agitação social. Algo de muito estranho parecia estar em andamento. No livro, as multidões se organizam,
De um lado, sob a liderança de facções anarquistas, e do outro, sob o comando de grupos socialistas. O hotel da Quinta Avenida foi o primeiro a sentir a fúria dessas multidões. E aqui, outra coincidência. Na Quinta Avenida de Nova York está o edifício Trump. Essa coincidência ganha uma nova camada de estranheza, pois sabemos que já ocorreram manifestações em frente ao edifício, algo que parece ecoar o caos descrito na obra. Mas tem mais. No livro, o presidente Bryan escolhe como secretário de Agricultura um personagem chamado Leif Pence. Curiosamente, no primeiro mandato, o vice-presidente de Donald Trump também era um Pence, Mike Pence. No livro, conta-se que a instabilidade política termina com a destruição do Capitólio por uma explosão de dinamite, o que seria o fim da República. Curiosamente, em 2021, a República não chegou ao fim, mas o Capitólio foi invadido, gerando caos e tensão. É ou não é difícil não imaginarmos uma premonição ou profecia de um livro escrito há 130 anos atrás? Ao final, o livro traz uma frase com um significado confuso. Aquela cúpula destroçada e gloriosa está em ruínas. Além dessas estranhas coincidências, já vimos várias teorias que apontam que Donald Trump é um tipo de viajante no tempo. A teoria se fortalece na medida que seu tio, o cientista John Trump, após a morte de Nikola Tesla, teve acesso a seus documentos e informações mais sigilosos. John Trump revisou os documentos de Tesla em 1943 e afirmou que se tratava de meros trabalhos filosóficos e especulativos. Contudo, há quem diga que ele teria se apropriado de segredos sobre tecnologias avançadas, talvez até viagens no tempo, e que seu sobrinho, Donald Trump, teria se beneficiado por esse conhecimento oculto. Coincidência ou não, Donald Trump retornou ao poder e as conexões entre as obras antigas de Lockwood e sua trajetória só tornam tudo mais intrigante. Afinal, os documentos de Tesla realmente eram tão irrelevantes como John afirmou? Por fim, não podemos negar que são muitas coincidências entre os livros e a vida de Donald Trump. Agora me responda, todos esses apontamentos, coincidências são meras causalidades ou há mais mistérios que saberemos apenas no futuro? Me diga tudo o que você acha nos comentários. Não esqueça o like, faça parte do nosso clube de canais da Escola Proibida. Eu sou Wagner Souza, um forte abraço e até mais.